Coleção Top 5 Casas Assombradas, Parte 5. Apresentamos em um único vídeo mais 5 casos de casas mal assombradas. Não deixe de curtir nosso conteúdo para continuarmos o nosso trabalho aqui no YouTube. Assista também a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4 desta mesma coleção, ou qualquer outro vídeo do nosso canal. Temos uma variedade enorme de casos sobrenaturais para você escolher. Fique ligado, sempre temos novidade por aqui. Venha conferir. Agora, vamos aos casos. Primeiro caso: a Casa Assombrada de Recife. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. Meu nome é Sandra e o meu relato é sobre o que aconteceu com a minha família há alguns anos na capital de Pernambuco. O meu pai, que hoje já é falecido, era militar e dessa maneira era transferido de cidade de tempos em tempos. Naquela época, ele havia sido transferido para Recife. Depois de morarmos por 40 dias em um hotel, finalmente conseguimos nos mudar para uma bela casa na praia de Boa Viagem. Tudo ia muito bem. Estávamos todos felizes. Porém, havia um pequeno transtorno justamente no meu quarto. O ar-condicionado de lá, desde que nós o instalamos, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Ninguém descobria o defeito. Achamos que era alguma falha na fiação elétrica, já que a casa era um pouco antiga. E então, por hora, desistimos. Com isso, passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais, pois todos sabem que o Nordeste brasileiro é bem quente na maior parte do ano. Até aí tudo bem, se não fosse um belo dia quando tudo começou. Eu estava estudando em meu quarto e de repente senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Me virei para ver quem era e fiquei espantada quando percebi que não havia ninguém ali. Esse fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando eu ia dar comida a uma pequena tartaruga que eu tinha e que ficava no corredor do lado de fora da casa. Comentei o ocorrido com meus pais, mas percebi que eles ficaram sem ação. Então, resolvi simplesmente ir estudar na sala de estar. Depois disso, os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha e não tinha um ser humano no mundo capaz de conseguir abri-la. De repente, não mais que de repente, escutávamos o ruído do trinco e, pasmem, a porta estava completamente aberta. Houve um dia em que alguns parentes nossos foram nos visitar e nós os acomodamos em um quarto de hóspedes que era exatamente ao lado do meu quarto. Não foi surpresa para a gente quando, depois da primeira noite deles aqui na nossa casa, nós os encontrarmos totalmente abatidos. O casal estava com olheiras enormes, pois não tinha conseguido dormir quase nada durante a noite, simplesmente porque uma senhora ficou no pé da cama deles, olhando fixamente para os dois. E não pensem que parou por aí não. Outros parentes vieram nos visitar também, e já sabendo do ocorrido, ninguém quis dormir no quarto de hóspedes. Todos eles dormiram no quarto dos meus pais, com exceção do marido da minha tia, que era cético em relação às coisas sobrenaturais, e quis dormir no meu quarto. Entretanto, nem ele conseguiu dormir direito, já que, de acordo com ele, algo ou alguém o incomodou a noite toda, dando
dando cutucões nos seus ombros, braços e pernas. O engraçado era que todos nós, à noite, íamos para o quarto dos meus pais e ficávamos trancados lá dentro. Se alguém quisesse beber uma água ou sair por outro motivo, todo mundo ia junto. E isso, de certa forma, era sempre motivo de algazarra e diversão. Assim eram os dias naquele nosso lar. Até que uma bela noite estávamos na sala de jantar, conversando um pouco antes de nos prepararmos para dormir. Em um determinado momento, eu olhei para o meu pai e vi que ele estava atordoado e com os olhos arregalados. De repente, ele ficou roxo, azul e de tudo que era cor. Pediu licença e foi em direção ao meu quarto e ao quarto de hóspedes. Chegando lá, ele se deparou com uma senhora bastante idosa, muito bonita, de olhos azuis e cabelos brancos, uma italiana. E ela estava falando com muita raiva que não queria pessoas estranhas na casa dela. Meu pai voltou para a sala mais branco do que uma folha de papel e nos relatou o acontecido. E agora, o que poderíamos fazer? Será que a nossa única opção seria nos mudar? Enquanto não decidíamos, outras coisas sinistras aconteceram. Muitas vezes eu estava no terraço e via o portão abrir e fechar sozinho, exatamente como se alguém estivesse passando por ali. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu com a nossa faxineira, que poderia até ter morrido com o fato ocorrido. Em um final de semana, nós viajamos para a Paraíba. Então saímos e deixamos a dona Terezinha terminando a faxina da casa, esperando pelo marceneiro, que ia passar lá para fazer alguns consertos nos armários da cozinha. Quando chegamos no nosso destino, era sábado, aproximadamente às 9 horas da manhã. Assim que pôde, minha mãe ligou para nossa casa para verificar se estava tudo bem. Ninguém atendeu ao telefone. Minha mãe, já preocupada, continuou a ligar e nada. Quando deu meio-dia, mais uma tentativa de entrar em contato. E aí sim, a dona Terezinha atendeu ao telefone. Porém, estava com uma voz muito estranha e disse que depois explicaria o que havia acontecido. Retornamos na segunda-feira e assim que dona Terezinha chegou para trabalhar, levamos um grande susto. Ela estava com um galo enorme na cabeça e um olho roxo e machucado. Espantados, ouvimos o seu relato. Ela nos contou que, enquanto esperava o marceneiro, que acabou nem aparecendo, ficou fazendo a faxina e, aproximadamente às 8h30 da manhã, ouviu um barulho alto e muito estranho vindo da sala. Ela, imediatamente, foi ver o que era e disse que, ao chegar lá, viu um ser monstruoso, uma coisa tão horrível que ela não teve nem coragem de detalhar. Com aquela visão, ela desmaiou, batendo com a cabeça na mesa de centro da sala, e só acordou quando a minha mãe ligou por volta do meio-dia. Nunca mais ela ficou sozinha em nenhum cômodo lá de casa. Eu não sei nem como ela teve coragem de voltar a trabalhar. Depois de tudo isso, meu pai foi tentar descobrir alguma coisa sobre a casa com a pessoa que nos a alugou. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi realmente uma italiana, que quando morreu, os filhos venderam a casa e a pessoa que comprou transformou o quarto, que era dela, em 2. Esses eram justamente o meu quarto e o de hóspedes. Soubemos também que todas as pessoas que lá moraram viram, ouviram e presenciaram fatos muito estranhos, e todos saíam bem assustados. Felizmente, nesse meio tempo, o meu pai foi novamente transferido para João Pessoa e voltamos para a nossa cidade e para o nosso apartamento que tinha ficado fechado. Eu nunca mais fiquei sabendo nada sobre aquele lugar
onde a gente morou durante um tempo. Também temos o Top 5 Criaturas Bizarras e Fazendas Assombradas, para você curtir. Segundo caso, o mal se escondia no porão. Saudações! O meu nome é Rodrigo, e o que eu posso dizer sobre mim é que eu sempre acreditei em espíritos, fantasmas e outros seres fantásticos. Tinha convicção de que, se algum dia eu me encontrasse com algum ser sobrenatural, eu não me assustaria muito. Bem, eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas completamente equivocado sobre a segunda. Você vai entender ao conhecer o meu caso. Esse é um relato um pouco longo, mas ouça-o com toda certeza de que cada palavra é verdadeira. Meus amigos e eu estávamos curtindo um dos verões da década de 90 e eu tinha recém terminado a faculdade. Era um dia ensolarado e ótimo para um passeio. Alguns desses meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito utilizadas por aqui. Ou seja, aquelas que não são as rotas principais da minha cidade. São ruas bem isoladas e quase abandonadas que rodeiam o nosso município. Caminhos que já foram muito percorridos por motoristas de outras épocas, mas que atualmente não têm mais serventia a quase ninguém. Esses passeios eram normais por aqui, já que não se tinha muita coisa para fazer em uma cidade pequena como a nossa. Eu estava dirigindo e os meus amigos, Rodolfo e Jorge, estavam no carro comigo. Não eram raros os casos em que eu me esquecia do mundo e apenas dirigia sem compromisso com nada. Eu sempre dizia, se você não sabe onde está e não se importa com isso, então não está perdido. E era realmente fácil de se perder, pois a maioria das estradas não tinha mais placa e, mesmo assim, isso não me preocupava. Transcorrido mais ou menos 1 hora, percebemos que nós estávamos bem afastados da cidade. Trafegávamos em uma comprida e estreita estrada de terra, com belos campos verdes que iam bem além do que podíamos enxergar. Isso se repetia por toda a nossa volta. Após dirigir por mais alguns minutos, na mesma estrada isolada, nós vimos uma casa de fazenda. Era um imóvel antigo e pequeno, mas muito imponente, de 2 andares, que estava ali, sozinha, naquela imensidão toda. Ficava a uns 50 metros da margem da estrada. O mato em volta da casa estava bastante alto, por isso quase que não dava para ver o acesso da entrada principal do local. Eu estava bastante curioso, então guiei o carro até bem perto dela. Resolvi investigá-la, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer naquele momento. Encostei o carro e, enquanto eu ia caminhando para mais perto da casa, fui notando melhor os seus detalhes. O varandão da frente estava quase que intacto e a porta principal estava pregada com tábuas grossas e pesadas para prevenir a entrada de algum intruso. Apenas algumas das janelas estavam inteiras. A maioria tinha seus vidros quebrados. As folhas de madeira que revestiam as paredes estavam com a sua tinta branca toda suja e lascada. Meu amigo Jorge falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica e sombria. E isso só aumentou a minha curiosidade. Então sugeri que a gente tentasse entrar para dar uma rápida olhada pelo interior do local. Só para constar, eu quero dizer que eu me considero um homem corajoso.
Cresci com um pai que, além de um respeitado oficial do exército, também era oficial da polícia da cidade. Ele sempre me ensinou a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que sempre há uma explicação lógica para tudo. Mal sabia eu que esse pensamento logo iria por água abaixo. Eu gastei cerca de uns 10 ou 15 minutos somente para convencer os meus amigos a entrarem na casa comigo. O sol das 4 horas da tarde ainda nos aquecia bastante e brilhava forte, nos animando ligeiramente. Por fim, todos nós criamos coragem e fomos para a parte de trás da casa procurando uma porta dos fundos, que de fato estava lá. Apesar de ser robusta e bem firme, foi só encostar na porta que ela se abriu lenta e completamente. Parecia a casa nos falando: "Sejam bem-vindos", e com isso adentramos. Bastou colocarmos os pés no seu interior para sentirmos uma atmosfera muito diferente daquela que havia do lado de fora. Parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. Era quase como se ele fosse pegajoso. Vimos que o abrir da porta revelou um corredor curto. Esse corredor abria à direita uma porta que dava para a cozinha e à esquerda uma outra porta. Ela estava estranhamente posicionada, ficava de um jeito que você tinha que passar por ela para poder movê-la, pois ela fechava a passagem do corredor assim que se abria. Quando todos nós passamos por essa porta, eu a abri para ver o que ela escondia. Havia um porão assustador e muito gelado por trás dela. Achei estranho o fato dele estar terrivelmente frio para um dia tão quente de verão. Mas tinha algo ainda mais obscuro sobre ele. A escada que descia para o seu interior tinha sido arrancada ou quebrada depois do terceiro degrau de cima para baixo. Era um local realmente muito escuro, porque não tinha nenhuma abertura ou entrada de ar nele. Eu não conseguia nem ver o chão, devido à completa escuridão. Dava até a impressão dele não ter fundo. Entretanto, eu estava mais interessado nos outros cômodos da casa. Por isso, eu não dei muita importância para ele naquele momento. Fechei a porta firmemente, girando e encaixando a trava de um grande trinco de ferro. Esse é um fato importante para ser lembrado mais tarde. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abriria para a esquerda em direção à sala principal da casa, que dava para a frente do imóvel, nós notamos mais uma coisa bem estranha lá dentro. A residência estava toda mobiliada. Havia mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos ficaram ainda mais temerosos e insistiram para eu ir embora, falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muita poeira no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Parecia que ninguém caminhava por ali há pelo menos um século. Apesar disso, eles estavam com uma sensação muito ruim. Eu continuava curioso, então falei que iríamos embora assim que visitássemos o segundo andar. E foi dessa maneira que a coisa começou a ficar verdadeiramente bizarra. A soleira da escada ficava bem em frente à porta da entrada principal da casa. Nós subimos e acabamos chegando em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, e sendo que 3 estavam fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Esse quarto, escolhido por mim, estava na parte frontal do imóvel. Estava bem iluminado por 2 janelas bem grandes. Não havia quase nada no quarto, exceto uma mesinha de cabeceira. Estranhamente, tinha ao lado dela um grande buraco no chão. Era mais ou menos do tamanho de um pneu de carro.
era possível ver claramente o primeiro andar através dele. Eu, cuidadosamente, me ajoelhei para observá-lo mais de perto. E foi aí que algo terrível aconteceu. O ar ficou carregado por uma energia tão ruim que quase não dava para respirar. E eu fiquei com uma sensação angustiante de que eu não estava ali sozinho naquele momento. Então eu ouvi um ruído que eu nunca vou esquecer. Um som que parecia vir da soleira da escada por onde tínhamos acabado de passar. Só de lembrar agora, a minha pele e os pelos do meu corpo se arrepiam inteiramente. Começou com um som estranho, parecido com um bocejo, mas que foi se modificando. Sei que é meio difícil de explicar, mas ele se transformou numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto e agudo. Minhas mãos e pés gelaram na mesma hora, e o meu coração parecia que ia explodir dentro do meu peito. O grito durou cerca de uns 5 segundos, e então parou, ecoando por toda a casa. O medo se multiplicou rapidamente em mim, fez-me levantar e sair correndo para fora daquele quarto o mais rápido que eu podia, como se fosse um raio. Quando eu saí, dei de cara com os meus 2 amigos, que, pelas suas expressões faciais, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo e, quando chegamos no primeiro andar, notamos algo que gelou o nosso sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido apagadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Essa marca de coisa sendo arrastada que cobriu nossas pegadas ia da soleira da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás da casa. Só havia uma diferença nesse percurso. O rastro não ia até a porta de saída. Ele ia até perto dela, mas parava na altura da porta do porão, que, apesar de eu tê-la trancado bem firmemente, agora estava totalmente aberta. Eu estava quase chegando aos prantos. Eu sentia um pavor indescritível dentro de mim. Tinha medo e relutava em alcançar a maçaneta da porta do porão para fechá-la, já que a mesma estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro, para aquele buraco que parecia não ter fundo. Eu soluçava e choramingava, feito um filhote recém-nascido de cachorro, enquanto, com muito sacrifício, eu fechava a maldita porta e saía correndo pela passagem que dava acesso ao exterior da casa. Eu nem parei para ver se os meus amigos estavam vindo atrás de mim. Tudo o que eu queria era chegar logo no meu carro. Ainda por cima, eu estava morrendo de medo do meu carro não pegar, como acontece nos filmes de terror. Mas graças a Deus, ele pegou de primeira, e assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E é bem possível que dependessem mesmo. Levou uma eternidade até acharmos o caminho de volta para nossa cidade, e durante toda a viagem de volta não saiu mais do que 5 palavras da nossa boca. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora, já depois de tanto tempo. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas no passar dos anos, e ninguém realmente acreditou em mim. Alguns dos meus amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa, mas eu acho que eu não poderia encontrá-la de novo, mesmo se eu quisesse. Eu só sei que aquele foi o pior lugar que eu já estive em toda a minha vida. Assista também ao Top 5 Aparições Sinistras, Fantasmas de Familiares, Chácaras Assombradas e Sítios
assustadores. Terceiro caso: a casa assombrada da vovó. Saudações! Meu nome é Diogo e eu, graças a Deus, nunca presenciei nada das coisas que estarei contando no meu relato. Então, o que vou narrar foi aquilo que várias pessoas da minha família e até outros que não eram parentes, porém conhecidos, passaram, não tendo a mesma sorte que eu, que não presenciei essas experiências tão traumáticas. Inicio a narrativa mencionando que tudo se passou na casa da minha avó materna. Minha avó mora nessa casa há mais de 40 anos e podemos dizer que ela é, de fato, uma propriedade realmente muito antiga, pois já era velha mesmo antes da minha avó ir morar lá. Apesar disso, o imóvel nunca passou por uma reforma ou restauração. A casa é bem grande, o quintal é enorme, possuindo várias árvores frutíferas, entre elas um limoeiro, o qual também passou por algo paranormal, que no desenrolar do relato eu revelarei. O primeiro e mais antigo dos eventos ocorridos me foi contado pela minha mãe, que, aliás, sempre conta e reconta o acontecimento, apesar dos protestos da minha avó, que nunca quis que aquilo fosse exposto, pois tinha medo de assustar a mim e aos meus irmãos. Bom, ela fala que quando tinha uns 15 anos de idade, namorava um rapaz, e um dia saíram ela com um namorado, a minha tia também com um namorado e a minha avó. Quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é por onde sempre se entra na casa, não acreditaram no que viram. Todas as cadeiras da cozinha estavam flutuando no ar, a cerca de 1 metro de altura. Ficaram todos com as bocas escancaradas de pavor, e no momento em que acenderam as luzes, todos os assentos caíram ao mesmo tempo no chão. Acho que dá para imaginar como todos ficaram muito assustados. Ah, mas isso ainda foi pouco, em comparação ao que viria a ocorrer depois. Nós somos, no total, apenas 6 primos, sendo eu o caçula. Como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa da nossa avó e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu dormia na cama com a minha avó e uma prima que também era bem pequena. Os outros primos, que eram mais velhos, dormiam espalhados pelo chão. Por vários anos funcionou assim. Entretanto, minha avó passou a dormir sozinha nos finais de semana, depois que algo por demais assustador aconteceu com o primo do meio. Em um desses finais de semana, eu não me lembro ao certo o que aconteceu, mas quase todos os primos não puderam ir para lá. Apenas esse meu primo que eu mencionei foi quem pôde ficar com a nossa avó. Então ele, ao invés de dormir no chão, resolveu dividir a cama com a vovó. Tudo estava normal, quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito estridente de puro pavor. Era o meu primo. Assustada, ela perguntou o que tinha acontecido. E ele, chorando e em pânico, só conseguia falar que tinham puxado o pé dele. Como o interruptor ficava longe da cama, alguém tinha que acender a luz. Mas meu primo não tinha nem coragem de se levantar. Só conseguia chorar e gritar. A minha avó então levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, é claro, não viu ninguém nem nada lá. Depois disso, os dois saíram do quarto e foram para a cozinha, para o meu primo beber água e tentar se acalmar um pouco. Ele dizia
que era uma mão muito áspera e gelada que o havia puxado, e que se ele não tivesse se agarrado no colchão, teria até caído da cama. Tamanha era a força que a mão possuía. Quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala, que era exatamente ao lado do quarto. O mecanismo ligava e desligava muito rápido e sem parar. Ficou assim por alguns segundos, até que cessou o movimento. Obviamente, naquela noite, eles não conseguiram mais dormir. Eu nunca vi nada dessas coisas lá, mas me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, de ter ouvido o portão se abrir. É um daqueles portões antigos, de ferro, que faz um pequeno rangido toda vez que se abre ou fecha. Eu achei que fosse um dos meus primos chegando de uma festa. Daí, eu tive claramente a impressão de que alguém estava se aproximando da janela pelo lado de fora para bater nela, pois dava para ouvir claramente os passos pelo quintal. Quando um dos meus primos ia a alguma festividade, sempre que chegava, fazia justamente isso. Abria o portão, caminhava até uma janela e dava pequenas batidinhas no vidro para que alguém abrisse a porta da casa. Só que dessa vez não bateram. Eu tinha certeza absoluta de que tinha alguém parado diante da janela. Nem preciso dizer que nenhum dos meus primos voltou a dormir lá, principalmente depois dessa história e da mão que puxou o meu primo pelo pé. Como eu disse anteriormente, a casa é bem ampla e teve uma época em que a minha avó começou a alugar 2 cômodos que havia no fundo do quintal. Passaram vários inquilinos por lá, mas tem um deles que certamente nem sonha em voltar a se hospedar no local. Esse inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão e sempre aprontava alguma. Uma noite, no meio da madrugada, quando a minha avó já tinha ido dormir, ele resolveu roubar limão do tal limoeiro que tinha lá. Não demorou muito e a minha avó acordou com os berros dele e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha da casa da minha avó, branco feito uma vela, falando que tinha um homem todo iluminado, brilhando com uma luz fortíssima embaixo do limoeiro. No outro dia, ele pegou todas as suas coisas e se mandou. Ainda para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa, uma das inquilinas vivia fazendo trabalhos de feitiçaria no quintal, apesar das reclamações da minha avó. Na verdade, ocorreu um fato estranho comigo, sim, mas não acredito que seja algo paranormal. Na entrada da sala, acima da porta que dá para a cozinha, há um quadro antigo e bem pesado que retrata o menino Jesus, José e Maria. Um dia, logo ao entrar na sala, esse quadro despencou da parede 1 segundo após eu ter passado por ele. Por centímetros, ele não caiu na minha cabeça. Eu cheguei a sentir o objeto resvalando pela minha roupa. Nós olhamos tudo depois e não havia motivo nenhum para ele cair. Minha família achou que fosse algo de ruim que tentou me machucar. Mas eu não acredito, não. Ou melhor, prefiro não acreditar. Vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. A minha avó hoje está bem velhinha e deixou no testamento a casa para minha mãe e minha tia. Hoje tenho 23 anos e estou noivo. Penso em pedir a casa quando ela se for, para que eu use quando me casar. Mas será que a minha futura esposa teria mesmo coragem de morar lá? Eu não sei nem se eu mesmo teria essa disposição.
Não perca os vídeos Top 5 Crianças Fantasmas, Brincadeiras do Copo e Estradas Desertas, todos com casos bem assustadores. Quarto caso: a casa mais assustadora do bairro. Saudações! Eu me chamo Rogério e sou fã do canal há muito tempo, principalmente porque aqui eu assisto a muitos casos sinistros sobre os mais variados assuntos sobrenaturais. Assim posso tomar conhecimento de muitas experiências perturbadoras relacionadas ao desconhecido. Bom, então vamos lá. A minha experiência foi a seguinte. Quando eu tinha 5 anos de idade eu fui morar com os meus avós, por motivos que no momento não vou explicar pois deixaria o relato muito longo. Atualmente tenho 28 anos, já sou casado e agora estou morando bem longe de lá, e de certa forma isso me dá um grande alívio. Sempre ouvi a minha avó contar fatos inexplicáveis que, de vez em quando, ocorriam em sua casa. Eram coisas que até poderiam ser fantasmas e almas de outro mundo, mas também havia a possibilidade de serem acontecimentos absolutamente normais para uma casa que já tinha seus mais de 40 anos de construída. Muitas pessoas moraram por lá, antes do meu avô comprar o imóvel para morar com a minha avó. Porém, das famílias que moraram lá, a mais conhecida foi aquela que passou por uma grande tragédia. Conta-se que essa família tinha uma criança de 7 anos, uma menina. Acontece que no fundo do quintal havia um poço artesanal de grande profundidade, e que uma fatalidade fez com que a filha desse casal caísse lá e desaparecesse misteriosamente. Os moradores mais antigos do bairro dizem que procuraram durante 6 meses o corpo da garota, e como não encontraram nada, resolveram aterrar o poço e rezar uma missa sobre ele. Minha avó não se impressionava com essas coisas pois sempre teve muita fé em Deus e era bastante religiosa. Mas sempre que estava sozinha no quintal podia sentir que era observada. Em algumas vezes ela até sentia que era tocada por mãos pequenas e frias, como se fossem de gelo, bem na altura da batata da perna. Claro que ao olhar em volta, ela nunca via nada nem ninguém por lá. As próprias árvores do quintal davam a ele um aspecto sombrio e de mau agouro. Para piorar as coisas, em 1999, o meu avô faleceu e depois disso parece que tudo ficou ainda mais macabro. Não acredito que meu avô seja o motivo, mas talvez sua morte tenha encorajado alguma energia ruim a agir de forma mais agressiva, já que agora éramos apenas a minha avó e eu. Quando eu completei 10 anos, comecei a ouvir um barulho que vinha de uma das árvores do quintal. O som parecia um chorinho de criança, bem baixinho, sempre no mesmo horário, 6 horas da noite. Também começaram a desaparecer coisas diversas. Um dia, o pedreiro que estava reformando a lavanderia colocou o martelo em cima de uma mesa que havia ao lado do tanque e só foi encontrá-lo 3 dias depois em cima da laje. Ninguém nunca soube como ele foi parar lá. Na sala principal da casa havia uma grande janela. Sempre que eu ia brincar com meus amigos na rua, um deles me falava: "Nossa, a sua avó deve ter muito cuidado com você, pois não para de vigiá-lo pela janela." Quando eu entrava em casa perguntava a ela se havia me observado e ela dizia que não, e que tinha ficado ocupada a tarde toda. Eu não acreditava. Achava que ela estava querendo brincar comigo, até que um dia ela foi ao mercado e eu fiquei na rua, brincando como sempre. Era mais ou menos 7 horas da noite e um dos meus amigos veio até mim e fez aquela mesma pergunta, que dessa vez me fez gelar a espinha. "Ué? Você não disse que sua avó tinha saído?" Nisso eu olhei para a janela lá de casa e vi alguém que não era minha avó. Era um vulto parecendo uma fumaça bem negra, igual àquela que se forma quando se queimam pneus.
Era algo bem escuro e denso. Tinha mais ou menos 1,5 metros de altura e estava apenas parado. De onde eu estava ainda pude ver que a luz da casa que estava acesa piscava, como se estivesse com mau contato. Eu fiquei apavorado. Sentei-me na calçada da casa ao lado e fiquei lá até minha avó chegar. Contei tudo a ela, e naquela noite quase não dormimos, por causa dos barulhos e vozes pela casa. Desde esse dia, cogitamos uma possível mudança já que haviam muitas casas vagas pelo bairro. Certa noite, decidimos sair para ir ao casamento de um conhecido nosso. Nós não estávamos muito animados, mas qualquer lugar era melhor do que aquela casa. Quando voltamos, 2 de nossos vizinhos vieram ao nosso encontro aos berros, dizendo que tinham invadido a nossa casa, pois por várias horas, ouviram sons de portas batendo e gritos de desespero, além de verem luzes acendendo e apagando. Na mesma hora chamamos a polícia. Logo 2 policiais chegaram de motocicleta. Cuidadosamente eles entraram na casa, vasculharam cada cômodo e constataram que tudo estava perfeitamente normal, tal qual havíamos deixado. Depois disso fomos passar um tempo na casa de uma tia de minha avó, que já era bem velhinha e morava no bairro vizinho. Contamos a ela o que acontecia na nossa casa e acabamos ficando 2 anos morando com ela. Só íamos em casa para dar uma olhada, ver como tudo estava, e tal. E sempre parecia tudo normal, pelo menos aparentemente. Depois desses 2 anos voltamos para nossa casa e lá minha avó vive até o momento. Hoje em dia, não tem ocorrido muita coisa estranha na casa. Parece que o mal que havia ali se foi, mas mesmo assim, quando vou visitá-la, sinto como se alguém estivesse me espionando pelos cantos. Não sei o que é, mas sei que tem alguma coisa lá. Alguma coisa que provoca a nossa curiosidade e ao mesmo tempo testa os nossos medos. Sei que os fenômenos não cessaram por completo, pois minha avó esconde as coisas de mim para não me incomodar, porém vejo no seu rosto que ela está sempre com uma preocupação misteriosa. Talvez seja o medo de que qualquer dia, tudo que anda adormecido naquela casa, desperte outra vez. Não deixe de assistir aos outros vídeos da coleção Top 5. Se você gostou deste vídeo, vai gostar também das demais partes. Quinto caso: morei em uma casa amaldiçoada. Saudações! Meu nome é Osmar e atualmente tenho 55 anos de idade. As coisas que aqui vou contar aconteceram na minha infância, em um município da Baixada Fluminense, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em um bairro onde hoje é a capital desse município. Esse bairro, no passado, coisa de uns 2 séculos atrás, era uma única e grande fazenda da região. Isso talvez explique um pouco as coisas que aconteciam lá. Tudo começou quando os meus pais se mudaram da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e compraram um terreno nesse município da Baixada, em 1978. Nessa época, meu pai teve que ralar muito para pagar o local que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Esta, entretanto, possuía uma enorme copa. O imóvel tinha um pequeno quintal, com 2 portas de entrada para a residência, uma na cozinha e a outra na sala. Eu sou o caçula de 6 irmãos.
sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá, pois meu pai não podia mais pagar o aluguel de onde nós morávamos antes. Nessa época, eu já tinha os meus 8 anos. Logo na primeira noite, assim que nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha, ao mesmo tempo que estava tentando forçá-la para abrir. Meu pai imediatamente se armou de barras de ferro e algumas facas, e junto com os meus irmãos mais velhos, se preparou para pegar quem estava do lado de fora da casa, tentando abrir a porta à força. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, foi ver que não havia ninguém ali do lado de fora, nem no quintal, nem na rua, pois já era bem tarde da noite. Entramos novamente, e assim que fechamos o local, as batidas recomeçaram, assim como as tentativas de arrombamento da porta. E isso bem diante dos nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. Lembro-me de que eu, no começo, fiquei apavorado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, nos levantamos cedo e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a pressão sobre a porta, mas nada foi encontrado. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre, e na mesma faixa de horário, a partir das 11h30 da noite e em diante. Às vezes, nem conseguíamos dormir direito. Um dia, um amigo meu foi me procurar e eu não estava em casa. Então ele pediu um copo d'água ao meu pai. E como ele já era meu amigo há muito tempo, já era considerado de casa. Assim, meu pai deu liberdade a ele de ir até a cozinha, abrir a geladeira e servir-se por si mesmo. Ele foi, mas retornou rapidamente, tremendo e completamente pálido. Segundo nos contou, ele viu lá dentro da nossa cozinha uma moça loira e desconhecida, com roupas bem antigas, que riu para ele enquanto desaparecia no ar. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente lá em casa muitas vezes e por várias outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas sinistras na casa, como barulhos na cozinha de madrugada, ruídos do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Com o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para minha família. Uma noite, o meu pai foi ao banheiro e quando acabou de urinar, o barulho da urina caindo na água do vaso sanitário continuou, mesmo depois dele ter saído do banheiro. Em uma outra noite, estávamos meu pai, minha irmã e eu vendo televisão até às 11 horas, quando resolvemos ir dormir. Na hora em que o meu pai desligou a televisão, deram uma pancada bem forte na estante. E logo após isso, saiu uma gargalhada de trás do aparelho de TV. Após alguns anos, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe, ali, naquela casa. O tempo passou e eu cresci morando nessa casa. E mesmo depois de adulto, presenciei outras coisas sobrenaturais aterrorizantes, as quais eu vou relatar em uma outra oportunidade. Hoje, ninguém mora na casa, pois todos os meus irmãos e irmãs que tentaram morar no local acabaram brigando e se desentendendo com as suas respectivas famílias. Devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante
é que ninguém consegue reformá-la, porque sempre que alguém tenta, acontece um imprevisto ou algum acidente na obra e a reforma nunca acaba. Hoje, moro em outro local, a 200 quilômetros dessa casa. Tenho minha família e meus filhos, e sempre conto os acontecimentos sombrios daquele imóvel para eles, para que tenham respeito ao desconhecido. Eu só gostaria de entender por que aquele local é assim, já que a casa era nova, foi construída pelo meu pai e não havia nada no lugar dela antes. Será que tem alguma coisa a ver com o local ter sido uma antiga fazenda há séculos atrás? Obrigado a todos por ouvirem o meu relato. E essa foi a coleção Top 5 Casas Assombradas, parte 5. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais. Peço, por gentileza, que você deixe 1 ou 2 comentários sobre o vídeo para ajudar no engajamento do canal. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.